Hoje nós vamos estudar o Salmo 32. Já falamos sobre ele bastante vezes já, nesses últimos meses. E agora, mais uma vez, vamos estudar. Acho que Deus está querendo falar conosco bastante sobre pecado e arrependimento. Acredito que essa é uma lição que nós não vamos poder esquecer nunca. Caminho do arrependimento. Vamos ler o Salmo 32, então? A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a sua misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos orar? Pai, mais uma vez, graciosamente, diante dos nossos olhos, das nossas mentes, dos nossos corações, está a tua santa e poderosa palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento, iluminando os olhos do nosso coração, para compreendermos os teus ensinamentos desse salmo didático, salmo de Davi. Com a experiência deste homem que é segundo o teu coração, que nós possamos aprender com ele, com essas experiências, aplicá-las em nossas vidas, para que sejamos também colocados na categoria de justos e retos de coração, segundo o teu coração. Nós te pedimos tudo isso, com alegria e com temor, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como eu disse, esse salmo de Davi é um salmo didático, é um salmo que ele instrui. Muitos salmos de Davi, na verdade, todos eles são didáticos. As experiências deste homem, segundo o coração de Deus, nos são bastante esclarecedoras, instrutivas, e todo crente, olhando para o livro de Salmos, ele se vê ali, em várias situações da sua vida. Esse salmo, Salmo 32, como eu mencionei no início, me parece que Deus tem um interesse bastante grande, o Espírito Santo, em que nós possamos compreender a realidade da nossa pecaminosidade, a realidade da nossa fragilidade e corrupção de coração, e ele então mostra o antídoto para a solução do problema do pecado, pecado individual. O autor aqui, a gente não tem dúvida, é Davi, e nós acreditamos que esse salmo foi escrito na época, no período em que ele estava em pecado, por ter cometido pecado com Batseba, adultério, e por ter matado o marido dela, cometido o pecado de homicídio contra Urias. Então, possivelmente, esse salmo foi escrito na mesma época do Salmo 51. Eles têm bastante coisas em comum, e eles tratam do mesmo assunto, os dois salmos, 32 e o 51. O assunto
é a bem-aventurança de quem recebe o perdão divino. Ele trata aqui como se a maior bem-aventurança de todo ser vivente seja receber perdão de Deus. Como se fosse a maior bem-aventurança do crente. E, obviamente, os que não são crentes nem estão na categoria de bem-aventurados. Não podem estar. Então, a maior bem-aventurança do crente é o perdão divino. É um salmo didático, ou seja, que serve de instrução para outros. A experiência de Davi, ele não guardou só para si, e ele compartilhou para o benefício dos seus irmãos. Uma breve introdução. A gente entende que Davi expressa a alegria do perdão recebido após um sincero arrependimento e confissão do pecado sem reservas. Isso já foi dito inúmeras vezes aqui de púlpito. A confissão, ela é sem reservas. E ela é fruto de um verdadeiro arrependimento, quando assim ela é praticada, uma confissão completa. Davi se deleita com um senso renovado da proteção de Deus e se alegra em ter sua intimidade com Ele, com Deus, restaurada. Vez por outra, nós teremos nossa intimidade com Deus interrompida. A Bíblia diz que o que nos faz separação entre nós e o nosso Deus são as nossas iniquidades. Então, a única coisa que pode nos apartar de Deus são as trevas das nossas iniquidades. Não é a nossa fragilidade, a nossa incompetência e muitas outras coisas que nós somos limitados. Por causa do pecado, da originalidade do pecado em nossas vidas, como homens, como carnes, nós somos falíveis, nós somos imperfeitos e nós não podemos agir todo o tempo de conformidade com as Escrituras. Muitas vezes nós vamos falhar. Mas o problema do pecado é o ponto mais grave aqui. Então, ele diz que ele se deleita nesse senso renovado e restaurado da intimidade com Deus. Ele sente isso no seu coração, na sua mente. Então ele se sente renovado. Essa é a alegria de Davi. Após sua restauração plena, Davi se coloca novamente na posição de pastor e mestre do povo de Israel. Ele não se intimida com aquilo. Pelo contrário, um arrependimento sincero e uma confissão bem feita, ela nos põe de novo num caminho de intrepidez para continuarmos servindo a Deus no lugar que Ele nos colocou. Deus nos dá essa graça, meus irmãos. Quando o pecado é confessado legitimamente e completamente. Então aqui Davi experimenta isso, ele volta na sua posição inicial, original de pastor, comissionado por Deus, usando sua própria experiência agora como modelo. Ele não esconde, mas ele expõe o seu pecado. Um pano de fundo sobre a vida desse rei pastor. Já falamos sobre isso, mas convém lembrar, ou relembrar. Davi tinha nesta época cerca de 50 anos de idade, ele não era um menino. Em torno de 50 anos, quando ele havia cometido o pecado de adultério com Batseba e de homicídio matando Urias. Ele tinha em torno de 50 anos. E já estava reinando sobre Israel por volta de 20 anos. Ele não era um rei desconhecido, era um rei bastante conhecido de Israel, feito coisas muito boas pelo povo. Por exemplo, ele já era e sempre foi, em primeiro lugar, o homem segundo o coração de Deus. Ele nunca deixou de ser o homem segundo o coração de Deus, apesar dos seus pecados. Apesar dos seus pecados. Ele se distinguia como homem de Deus, compositor de salmos e adoração. Ele foi um grande adorador, compositor de muitos salmos, muitos hinos, de cânticos de louvor e adoração a Deus. Ele era um pastor fiel, um guerreiro valente e um bom líder do seu povo, eleito por Deus. Ninguém escolheu Davi. Vocês se lembram que nem o pai dele, na época que Samuel foi buscar alguém na casa de Jessé, o pai se esqueceu. Ele falou, bom, se tem algum rei aqui dentro da minha casa, dentre os meus filhos, talvez seja o mais velho.
ou talvez o do meio, e ele nunca pensou no caçula. O pai não se lembrou do caçula. Enfim, Deus já o havia escolhido. Então, ele foi eleito por Deus. Ele era, Davi, um verdadeiro ficha limpa. É uma frase, uma expressão muito conhecida nesses dias, né? Ele não tinha nada publicamente que denegrisse a sua imagem, que ferisse a sua conduta. E ele era um ficha limpa. Teve um começo humilde, na verdade. Foi um matador de gigantes. Organizou uma força militar respeitada por todos os seus inimigos. As fronteiras de Israel foram ampliadas como nunca. Nenhuma derrota no campo de batalhas. Exportação e importação de vento em popa. Defesa nacional fortalecida. Finanças sólidas. Boa casa e planos para a construção do templo do Senhor. Tudo isso no coração de Davi, tudo isso no seu reinado. Prosperidade. Quem poderia apontar um dedo acusador contra tal rei? Quem no reino está qualificado para criticar Davi? Ninguém. Nessa situação, Davi se torna vulnerável, não somente pelo orgulho que surge nos tempos de sucesso, mas também por achar que não tivesse que prestar contas a ninguém. O grande erro do rei. Sucesso ministerial e que não tivesse que prestar conta para ninguém. Foi o grande erro de Davi. Davi não discerniu que o pecado jaz à porta. O seu desejo seria contra ele mesmo, mas a ele cumpriria dominá-lo. Para quem Deus falou isso? Para Caim. Quando Caim planejou e estava aborrecido depois de sua oferta, que não foi aceita por Deus, nem ele, nem a sua oferta, e ele estava tramando alguma coisa contra o seu próprio irmão, Abel. Mas Deus chegou, falou antes de qualquer coisa, chegou e falou com Caim: cuidado com seu coração, cuidado, o pecado jaz à porta. Da mesma forma, Davi também não discerniu isso. Vamos adentrar o Salmo. Os primeiros versículos 1 e 2, versículos 1 e 2, a gente vê aqui a bem-aventurança de quem não tem condenação alguma diante de Deus. Não por nunca ter pecado, mas por ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro depois de ter confessado e se arrependido. Então, esses dois primeiros versículos, Davi declara que a maior felicidade do crente não depende de boas circunstâncias ou bens materiais. A maior felicidade do crente é ter uma consciência em paz com Deus. Quando Deus diz aqui nos dois primeiros versículos: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Esse é o verdadeiro bem-aventurado. Ele pode não ter nada na vida. Ele pode ter fracassos e fracassos e fracassos. Mas se a sua consciência não o acusa diante de Deus, ele é um bem-aventurado. Ele é feliz. O crente, em última análise, o crente verdadeiramente feliz, satisfeito em si mesmo, não por si mesmo, mas em si mesmo, ele está satisfeito porque nada o acusa diante de Deus. Nada o acusa diante de Deus. Quando a palavra diz aqui que o pecado é coberto, eu gostaria de abrir alguns versículos. No livro de Provérbios. Provérbios, começando no capítulo 11 de Provérbios, vamos analisar alguns versículos que vão nos deixar mais confusos ainda. Vamos criar um pouco de confusão. Se nesse versículo 1, ele diz que o pecado é coberto, e no livro de Provérbios também fala alguma coisa a respeito. Vamos ver capítulo 11, versículo 13 de Provérbios. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Guardem esse versículo. Vamos analisar mais um. Capítulo 17
de Provérbios, versículo 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Vamos guardando. Mais um agora. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, nós pegando todos esses textos, o que a gente conclui? No provérbio, o sábio diz que aquele que encobre transgressões adquire amor. Ele faz uma coisa certa, cobrindo ou encobrindo transgressões. Mas no capítulo 28, versículo 13, ele diz que aquele que encobre, qual é a diferença agora? Qual é a palavrinha? As suas transgressões. O que encobre as suas transgressões. Esse, o que é que diz lá no versículo 13? Jamais prosperará. Meus amados, nós não estamos aqui para abrir a lata de lixo do vizinho, para expor o pecado do vizinho. Nós não estamos aqui para estar expondo as feiuras dos outros. Mas nós somos obrigados, pela palavra de Deus, a expor a nossa própria feiura. Isso é importante nós entendermos. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Nós não precisamos ficar expondo constantemente o pecado do outro. Isso tem que ficar bem claro na nossa vida. Não precisamos ficar constantemente expondo o pecado do outro, como apresentando somente a lata de lixo da casa do vizinho. Porque Deus mesmo encobre o pecado confessado e promete não se lembrar mais dele. A palavra de Deus diz isso, irmãos. Diz que Deus perdoa os nossos pecados confessados e ele se esquece, lançando-o nas profundezas do mar. E deles, diz o Senhor, jamais me lembrarei. Deus encobre, de certa forma, o pecado confessado, de fato arrependido. Não é? Mas o pecador não pode encobrir o seu próprio pecado. Antes, deve confessá-lo e deixá-lo. A confissão é feita como? Uma pergunta. Diante de Deus ou diante dos homens? Nós precisamos entender que todo pecado antes, em primeiro lugar, é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Então, todo pecado deve ser confessado primeiramente diante de Deus. Agora, se o pecado atingiu e produziu vítimas humanas, essas vítimas também precisam ver o nosso verdadeiro arrependimento. E nós precisamos confessar para todas as vítimas do nosso pecado, que foram vítimas do nosso pecado, melhor dizendo. Então é necessário sim confessar. Irmãos, isso aqui não é misterioso para nós. Isso aqui não é mistério. Aliás, digo para vocês que confissão de pecados nunca é demais. Nunca é demais. Acho que o verdadeiro arrependido, é verdade que se nós não tivermos consciência de um pecado, nós não podemos confessar aquilo que não é ainda revelado, digamos assim, ou claro para nós, pelo Espírito Santo, para nós. Como que eu vou confessar algo que eu não tenho consciência? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, nós vamos chegar lá daqui a pouco, o Espírito Santo, o Senhor enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Todo crente, verdadeiramente crente, é beneficiado pela luz do Espírito Santo, que nos dá graça de reconhecermos os nossos pecados e os nossos erros. Deus não vai deixar um eleito dele, que já transportou do reino das trevas para o reino da luz,
ele não vai deixar de novo nas trevas, mas ele vai permanecer na luz, e na luz o crente vai sim reconhecer os seus pecados, e vai agir em conformidade àquilo que Deus lhe mostrar. Então, o crente deve confessá-lo e deixá-lo. A quem o Senhor não atribui iniquidade, eu já falei aqui ainda no versículo 2, a quem o Senhor não atribui iniquidade, esses termos aqui que Davi coloca, ele quer dizer que todo pecado é primeiramente contra Deus, eu já falei, a quem devemos confessar e pedir perdão, mas havendo vítimas humanas, devemos confessar e pedir perdão a elas também. Avançando para os versículos 3 e 4, agora nós vamos entender aqui a agonia pela dureza de coração impenitente do crente. Irmãos, ímpio não sofre isso aqui. Aquele que não tem o Espírito Santo não sofre isso. Quando nós perdemos noites de sono, e aqui Davi está relatando isso, o sofrimento enquanto ele encobriu os seus pecados. Diz aqui porque enquanto calei os meus pecados, é a mesma coisa, ele encobriu os seus pecados. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. No caso de Davi, irmãos, vamos entender uma coisa. No caso de Davi, o tratamento de Deus levou a perturbações mentais e físicas. Não é um princípio geral o sofrimento físico, vejam bem. Nem sempre nós vamos ficar doentes, nem sempre nós vamos ficar de cama, nem sempre nós vamos ter acabar somatizando o sofrimento da nossa alma. Nem sempre, isso não é um padrão. Aqui é um caso que aconteceu com Davi. Mas, sempre, aquilo que eu já falei, o Espírito Santo toca em nossa consciência para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse texto é de João, capítulo 16, versículo 8. Anota aí, depois você confere. O Espírito Santo está em nós para nos auxiliar nesse sentido. Então, Tiago também ensina, e Pedro também fala sobre isso, quase as mesmas palavras. Eles dizem que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4 de Tiago, versículo 6, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, falam quase as mesmas palavras. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós entendemos muito errado esse texto. Nós entendemos assim, porque o soberbo é soberbo, Deus o rejeita. E porque o humilde age de maneira humilde, Deus o dá graça para ele. Né? Deus reage a uma ação do homem, né? Nós entendemos assim. Não. Deus dá graça para que o humilde seja humilde. Tudo é operação de Deus. Deus concede graça para um ser humilde, e Deus não concede graça para o outro permanecer na soberba. É essa a questão. O arrependimento é uma ação de Deus, do Espírito de Deus em nós. A confissão é o resultado da obra de Deus em nós, e ainda é obra de Deus, por isso não há mérito. Por isso que um pecador, quando se arrepende, a palavra de Deus diz que há uma festa nos céus, por causa da obra do pecador, não, por causa da operação do soberano sobre ele, por causa a festa é em honra ao Senhor, ao Deus Espírito Santo, que fez com que o pecador se arrependesse. E a festa não é mérito do pecador, a festa é mérito do Senhor nos céus, porque sempre é Ele que opera no crente, é sempre Ele, e toda a honra pertence a Ele. Então aqui nesses dois versículos, a gente percebe isso, essa agonia, meus irmãos. E quando ele usa, aqui eu usei o termo impenitente, enquanto Davi permaneceu impenitente, a palavra impenitente quer dizer que ele é não penitente. E o que quer dizer penitente? Penitente quer dizer aquele que se arrepende. Penitência não é o termo propriamente como muitos, principalmente os católicos, usam. Penitência é fazer sacrifícios, né? Na verdade, penitência quer dizer arrependido. Um penitente é aquele que se arrepende e confessa seus pecados. Esse é o termo penitente.
Um homem penitente é um pecador arrependido. Nada mais do que isso. Esse é penitente. Então, quando a pessoa está impenitente, quer dizer que ele não está aceitando e confessando os seus pecados. Avançando mais, versículo 5, nós encontramos aqui o arrependimento com confissão e o imediato perdão de Deus. Ele diz: confessei-te o meu pecado, não mais, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, Davi disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Demorou muito? Não, foi instantâneo. Quando ele realmente confessou o seu pecado, ele foi perdoado. Vocês se lembram da história quando Natã foi confrontá-lo? Ele diz que ele se arrependeu. Quando Natã diz que ele contou uma historinha para Davi, havia um homem que tinha uma única ovelhinha e o vizinho dele tinha várias ovelhas. Ainda assim, esse vizinho dele, muito rico, foi lá e roubou a única ovelhinha do seu vizinho e deixou o vizinho sem ovelha para fazer um banquete. E Davi logo se levantou, não esperou nem terminar a conversa, a historinha, e falou para Natã: esse homem é digno de morte. E o que Natã fez imediatamente? Colocou o dedo no nariz do rei e falou assim: tu és o homem. Tu és o homem. Irmãos, graças a Deus quando tem gente que põe o dedo no nosso nariz e fala: tu és o homem. Graças a Deus. E assim, imediatamente ele se arrependeu. Qual foi a resposta de Natã? Que Deus deu para Natã falar para ele: o Senhor te perdoou. Ele não disse que não teria colheita, mas ele disse: o Senhor te perdoou, Davi. Imediatamente. Então, aqui o versículo 5, ele diz que Davi assume e apropria-se daquilo que o Espírito de Deus já lhe mostrou. Ele diz: é o meu, vejam os termos aqui, é o meu pecado, a minha iniquidade, as minhas transgressões. Ele assume que são dele. O verdadeiro arrependimento não transfere e nem pondera sua responsabilidade, mas assume na íntegra e age. Qual é a ação? Primeira ação, confissão. Ele confessa: confessei-te o meu pecado. Então aqui a gente vê claramente a ação do Espírito na vida de Davi. Ele age. No Salmo 51, versículo 3 e 4, não precisa abrir, eu só vou ler para vocês. Davi escreve a mesma coisa, por isso que eu disse que esses salmos podem ter sido escritos na mesma época e pelas mesmas circunstâncias. Capítulo 51 dos Salmos, versículo 3 e 4 diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele não pondera, Davi não pondera, ou ele não... O que é ponderar? É pensar muito, né? Deixa eu pensar se fui eu mesmo que pequei. Deixa eu pensar se eu estou sozinho nessa história. Deixa eu ver se eu não vou carregar alguém comigo para a cruz. Isso não é arrependimento legítimo. Isso não é arrependimento legítimo. Então Davi não pondera, ele não transfere. Quando Davi abandonou seu coração impenitente, que o levava a ocultar o seu pecado, houve arrependimento sincero e confissão sem reservas. O que eu quero dizer sem reservas? Ele confessou tudo, ele deu nome aos bois. Ele disse: eu pequei. Embora nos Salmos você não tenha escrito: eu pequei porque cometi adultério com Batseba, e cometi o pecado de homicídio matando Urias. Mas nós conhecemos a história. E nós sabemos o coração desse homem segundo o coração de Deus. E pelo resultado de que Deus disse que ele estava perdoado, nós entendemos que Davi entendeu e assumiu perfeitamente e exclusivamente o seu pecado, ou os seus pecados. Nós entendemos isso, né? Então, é interessante isso, porque às vezes nós queremos,
nenhuma passagem bíblica você encontra Davi dizendo sobre esse pecado, tipo assim, bom, mas eu estava folgado, sozinho e santinho na varanda da minha casa, e eu não estava querendo fazer isso, Deus. Mas pensa bem, Senhor, a vizinha tomando banho nua, lá no quintal da casa dela, e eu olhei. Ela também contribuiu com isso. Em nenhum momento ele fez isso. Nenhum. Você não encontra uma passagem onde Davi pondera sobre o seu pecado. Onde ele diz assim, eu fui levado a praticar esse pecado. Eu fui conduzido a isso. A Bíblia diz que nós pecamos, Tiago diz que nós somos atraídos pelo pecado, quando nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. O pecado já se aporta, mas é a nossa concupiscência que faz com que nós partamos para a ação pecaminosa, nós hajamos e pequemos. É a nossa concupiscência que faz com que nós pequemos. Nem Deus nos tenta, Ele não tenta, a palavra de Deus diz isso, Ele não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo pecado. Então, somos nós que pecamos. Não dá para falar assim, eu fui conduzido. As circunstâncias, verdade, elas são terríveis. Olha, você não precisa sair na rua para pecar mais, você peca dentro de casa sozinho. Mas nós não podemos transferir para os outros, nem para o diabo. Nós temos que assumir. Não podemos fazer como Adão fez, como Eva fez. E coitada da serpente, não tinha mais ninguém para passar, né? Ela era a última da fila. Adão passou para Eva, foi a mulher que tu me desses. A Eva passou para a serpente, foi a serpente que me tentou. Quando a serpente olhou para trás, Deus confrontou ela. Ela falou, ficou quieta, não tinha para quem falar. Então, a gente precisa entender isso. Nós não podemos transferir. Versículo 6. O verdadeiro crente, ou seja, o homem piedoso que ele chama aqui, se arrepende e busca a Deus para perdão de pecados. O verdadeiro crente, ele busca a Deus. O transbordar de muitas águas, nos termos que ele usa aqui no versículo 6, pode se referir, meus irmãos, ao caos de novos acusadores e novas acusações. Mas a consciência limpa do crente que já confessou seus pecados de fato e de verdade, a sua consciência limpa diante de Deus, faz com que elas não o atinjam. Elas quem? As águas do caos, as águas de novas acusações. Irmãos, quando você confessou para Deus e para todos aqueles que foram alvos do seu pecado e vítimas do seu pecado, não tem mais o que fazer. Você tomou o remédio, você fez a lição de casa, você obedeceu às Escrituras. Então, novas acusações podem vir sobre você? Podem. Nós não estamos isentos disso. Mas a Bíblia diz aqui, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Você vai ter uma consciência limpa diante de Deus. Pode sofrer dano até, mas a sua consciência não o acusa mais. É o que ele quer dizer aqui no versículo 6. Tem um ponto importante aqui também no versículo 6. Quando ele diz, sendo assim todo homem piedoso de fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. A gente fica pensando assim, né? A gente olha para esse versículo, a gente lembra do caso de Esaú, relatado em Hebreus capítulo 12, 16 e 17. Ali diz que Esaú, ele foi profano e ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida, um prato de lentilha. E ele diz que mesmo com lágrimas, ele buscou a bênção, mas ele não encontrou lugar de arrependimento. A gente pensa assim, puxa, Deus fechou as portas, né? Deus fechou as portas, ele tem direito disso. Mas aqui a gente esquece de olhar o outro lado. Irmãos, quando nós demoramos muito para confessar pecados, quando nós ficamos armazenando aquele pecado no nosso coração, nós sofremos por aquilo, Deus com sua vara age no nosso coração. Aí vem a responsabilidade humana, né? A gente fica pensando assim, fica tranquilo que o Espírito Santo vai trabalhar, vai convencer e vai levar você. Sim, é Ele que age. Mas a responsabilidade humana aqui está ligada. Por quê? Porque nós poderemos endurecer tanto o nosso coração
que nós não vamos alcançar mais lugar de arrependimento. Portanto, nós nos arrependemos com exortações como essa. Qual é a exortação de Davi? Meu amado, confesse rapidamente. Quando Deus lhe mostrar, através do Espírito Santo, o teu pecado, não brinque com o pecado. Você está com o teu corpo contaminado com um veneno mortal. Busque o antídoto urgente. Qual é o antídoto? Arrependimento e confissão. Não se demore com ele, porque você pode ser endurecido tanto que você nunca mais vai se arrepender. Irmãos, essas questões nos deixam um pouco preocupados e até mesmo confusos, quando nós comparamos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas são por causa de exortações que existem na palavra de Deus, que Deus age no nosso meio. Por isso que a palavra de Deus limpa a igreja, ela é como espada de dois gumes. Ela vai fazer a limpeza entre os verdadeiros e os falsos, entre os crentes e os descrentes, entre os piedosos e os não piedosos. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus exorta, ela fala, se você está em pecado, arrependa-se, confesse e deixe o pecado. Se a pessoa não faz isso, eu temo pela vida dela, porque ela pode não ser uma eleita. Mas quando ela reage positivamente e se quebranta, ela é uma pessoa segundo o coração de Deus. Ela é uma eleita. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele nunca errou, mas porque ele era quebrantado de coração, e quando Deus tocava no seu coração, ele se arrependia. Ele se curvava diante da soberania de Deus. Ele assumia o seu pecado, o seu erro. Então esse versículo 6 diz isso. Versículo 7, nós encontramos aqui que o verdadeiro crente não foge de Deus. Ele diz que tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ele pode tanto estar dizendo assim, depois da cura eu encontrei cânticos e alegria, e é óbvio, encontra depois da confissão, mas ele também está dizendo assim, eu busquei o Senhor como meu esconderijo, mesmo no momento de pecado. Eu fui a Deus, pedi perdão para Deus. O verdadeiro crente não foge de Deus, ele busca a Deus. O Davi corre para os braços daquele que é o seu advogado e protetor. O verdadeiro crente não olha para Deus somente como o juiz capaz de condená-lo, porque ele é, mas ele olha para aquele juiz que é capaz de condená-lo como seu advogado, quando ele se arrepende. E aí então Deus vai dizer para ele, eu vou te livrar, e ainda que as muitas águas de novas acusações caiam sobre ti, eu não te condeno. E quando Deus diz isso, meus irmãos, nós temos paz no nosso coração, porque Deus não nos condena. Versículos 8 e 9, diz aqui, a gente precisa entender o seguinte, é Deus, é como se Davi estivesse dizendo assim, olha o que Deus me falou quando eu estava endurecido. Olha como Deus conversou comigo. São palavras de instrução de Deus para Davi, que Davi relata aqui para nos ensinar. Ele diz então, instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. São palavras de Deus trabalhando na vida de Davi. E Davi usa as mesmas palavras para instruir os seus irmãos. Então Deus, mostrando o caminho a Davi, Deus como seu pastor supremo. Então essas palavras soam como instruções divinas para o pecador impenitente, enquanto ele está endurecido, como Davi ficou por um período, como nós vimos no versículo 3 e 4, nós vemos aqui a dureza de coração de Davi, enquanto ele estava impenitente, e ele tenta se livrar das acusações pelas suas próprias forças. É como o cavalo, ele não quer obedecer, como a mula, que precisa de cabresto, precisa de freio, precisa de vara.
e por causa da vara ele sofre. E Davi fala assim: não seja como eu, não faça como eu fiz, eu agi como uma mula emperrada, uma mula que senta ali no chão e mesmo tomando pancada do seu dono, ela não se levanta, ela endurece o coração. Então ela sofre para obedecer. E ele diz então: não sejam assim, não façam isso, não endureça o seu coração, vocês vão sofrer, não compensa. De outra sorte, não te obedecem, ele diz. Agora, nos versículos 10 e 11, Davi se coloca novamente na posição de pastor e mestre. Vejam que é como se ele sentisse na obrigação de instruir os seus irmãos usando sua própria experiência. Ele diz, nos versículos 10 e 11, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Será o seu advogado aqui. A misericórdia será o advogado, vai assisti-lo. O que confia no Senhor vai ser assistido pelo Senhor, pela misericórdia. E alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Uma primeira colocação nesses dois últimos versículos. Justos e retos de coração, meus irmãos. Nunca olhem na Bíblia para esses dois termos como alguém impecável, ou que nunca pecou, ou que nunca vai pecar. Olhe para eles como naquele momento em que Deus está falando com ele, em que você olha para ele, nada o acusa. Ah, ele teve pecados passados, então ele não é justo? Não, ele é justo. Por que ele é justo? Porque o Senhor o justificou. Nós somos justificados pela fé, e nós somos justificados segunda, terceira, quarta, várias vezes, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos justifica. Ele nos lava. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, que o sangue de Jesus Cristo nos limpa, nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. E nós nos tornamos novamente justos. Se Ele nos lava de toda injustiça, nós fomos colocados na categoria de justos de novo, retos de coração. Então, reto de coração e justo na Bíblia é aquele que foi perdoado, não é aquele perfeito que nunca erra. É isso que nós precisamos entender nesses dois últimos versículos. Então Davi se coloca novamente nessa posição. Após ter se arrependido genuinamente e confessado sem reservas, ele recebeu o perdão de Deus e foi restaurado a sua função para o que Deus havia chamado. Qual era a missão de Davi? Porque Deus chamou Davi para ser pastor de Israel. Essa era a missão de Davi. Deus colocou de novo na sua função. Nós precisamos entender isso, meus amados. Ele restaura o pecador arrependido e muitas vezes ele não tira a missão que ele já deu. Isso nos ajuda muito. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Salmo 51, versículos 13 a 15, eu vou ler para os irmãos, diz a mesma coisa. Ele está quase para fechar o Salmo, ele diz assim, o Salmo 51, 13 a 15, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, Senhor, não os meus, vejam bem, os caminhos do Senhor, e os pecadores se converterão a ti, Senhor, não ao pastor, mas ao Senhor da igreja. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. O que é que Davi faz? Davi ensina os seus irmãos mais novos, ou os seus irmãos, não importa, que não façam como ele. Ele conta a sua história para os seus irmãos. Ele instrui os seus irmãos, para que os seus irmãos não caiam no mesmo buraco que ele caiu, no mesmo erro que ele caiu. Essa é a instrução nossa como irmãos em Cristo. Nós ensinamos os nossos filhos, mas com mais autoridade, quando nós mostramos os nossos fracassos ao longo da nossa vida, do que quando nós contamos vantagem diante das nossas vitórias.
São instrutivas também as nossas vitórias e aquilo que nós tivemos êxito, sucesso. Mas quando nós contamos um fracasso, irmãos, parece que aquilo entra no coração das pessoas. Eu pelo menos sinto isso. Quando eu sou instruído por alguém que me diz assim, irmão, não faça isso. Eu fiz a mesma coisa, eu errei assim, assim, aconteceu isso e isso, eu fui como uma mula e endureci. E não foi bom para mim. Portanto, meu irmão, tome cuidado, eu amo você e eu quero te ajudar nisso. Então, quando nós somos instruídos com algo negativo de alguém, parece que aquilo entra como uma espada no nosso coração. Davi está fazendo isso, ele faz isso no Salmo 32, e ele faz a mesma coisa no Salmo 51, quando ele instrui. Então, ele usa a sua própria experiência como exemplo para instruir os seus irmãos. Sofrimento para o ímpio e misericórdia para o que confia no Senhor. É isso que ele quer dizer. Ele fecha aqui o Salmo 32, dizendo essas duas coisas. O ímpio vai sofrer, como eu sofri quando eu endureci o coração. Mas o que confia no Senhor vai ser assistido pela sua misericórdia. Quando eu confessei, eu fui assistido pelo Senhor. E a sua misericórdia eu a recebi. Porque eu confessei e deixei o meu pecado. Qual é a promessa? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Acabamos de ler, Provérbios 28, versículo 13. Então, Davi afirma que só existem duas classes de pessoas aos olhos de Deus. Prestem muita atenção. Aqui a gente pensa assim, só existem duas classes, o que nunca peca e o que peca. Não, existem duas classes. O pecador impenitente, que é chamado de ímpio, e o pecador penitente e arrependido, que é chamado de justo. Os dois são pecadores, qual é a diferença? Um se arrepende e o outro não. Essa é a diferença, meus irmãos. Todos somos pecadores. A Bíblia é clara, não existe um justo sequer. Não é porque somos crentes que deixamos de ser pecadores. Nós somos crentes apesar de sermos pecadores. E quando nós pecamos e crente peca, não vem me dizer que crente não peca. Crente peca sim. E mais quando ele peca, ele se arrepende. Ele não abandona o Senhor. Ele não deixa a sua igreja por causa do seu pecado. Ele não transfere, ele não pondera, e ele confessa e deixa. E ele continua caminhando com o seu Senhor. Não há ninguém na categoria de perfeito ou totalmente sem pecado. Uma última consideração aqui, meus irmãos. O fruto do verdadeiro arrependimento nem sempre está claro na mente do arrependido. Eu queria abrir um texto com vocês rapidamente, gostaria que vocês pudessem acompanhar. Eu vou ler bem rápido, capítulo 3 de Lucas. Nem sempre o fruto do verdadeiro arrependimento está claro na mente do arrependido. Lucas 3, eu vou ler do versículo 10 ao versículo 14. Quando João Batista estava pregando sobre arrependimento. João Batista pregava e as pessoas se chegaram a ele e começaram a perguntar. Versículo 10. Então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos, pois, de fazer? Qual a resposta de João Batista? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Versículo 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? A resposta de João Batista, não cobreis mais do que o estipulado. Versículo 14, também soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. O que é que João Batista está fazendo aqui? Ele está pegando na mão daquele que está arrependido, encaminhando para a cruz. Ele não está tomando o lugar na cruz do pecador, mas ele pode encaminhar o pecador para a cruz, porque muitas vezes alguém arrependido não sabe o que faz agora. Qual é o próximo passo, meu irmão? Me ajuda. Por isso a igreja, a necessidade de vários irmãos,
Por isso nós nos alegramos em ter irmãos que nos afrontam muitas vezes, no sentido de, nos confrontam melhor, mostrando o nosso pecado. E quando a gente fala, meu irmão, eu estou arrependido, eu errei, o que eu faço agora? Está tudo acabado. Ele fala, não está. Arrependa-se, confesse o seu pecado. E depois nós vamos dar um próximo passo. Calma, nem tudo está acabado, meu irmão. Eu louvo a Deus por irmãos que agem dessa forma, agiram, e por isso eu estou de pé ainda. Porque foram irmãos amorosos e corajosos o suficiente para botar o dedo no meu nariz e para dizer assim: você pecou, você errou. E quando eu disse, estou afastado da presença de Deus, não vou conseguir mais. Esses irmãos não me abandonaram, dia após dia, oravam por mim, conversavam comigo, e me mostraram o caminho. Olha, vamos ter que fazer isso. Vai doer, mas tem que ser feito. Você vai ter que chegar diante de todos os que você pecou, e vai falar, eu pequei contra todos vocês. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, ainda que muitas águas de acusação venham sobre nossos lombos, a gente não sofre na consciência. Há uma libertação para a gente poder continuar servindo ao Senhor com alegria, com disposição, ainda que com olhares tortos, ainda que com meneios de cabeça e abaixando a cabeça, ainda que com falatórios contrários, nós continuamos. Porque a nossa consciência não nos acusa mais. Porque Deus diz, pode vir muitas águas sobre ti, mas eu estou contigo. É a alegria que nós temos. Vamos continuar então? O que nós concluímos? Concluímos que, em primeiro lugar, Deus restaura o pecador em todas as suas funções normais no corpo de Cristo, se, e somente se, ele se arrepender e confessar de maneira legítima e sem reservas os seus pecados. Não pondera, não pensa muito, não divide, mas assume. Quando ele faz isso, Deus o restaura nas suas funções normais. Ele nunca será perfeito, mas terá plena consciência disso. Isso é importante depois de um pecado, quando Davi passou por essa crise. Essas crises são boas, são instrutivas, são didáticas, porque elas nos deixam marcas para que nunca mais eu pense que eu não cometo pecados, que eu não erro e que eu não estou sujeito a pecado nenhum. Nunca mais isso vai passar pela nossa mente, pelo nosso coração. Em segundo lugar, as experiências do erro devem ser utilizadas para o auxílio dos outros. Eu vejo aqui, irmãos, um dos pontos mais lindos desse episódio da vida de Davi é que ele mesmo escreveu esse salmo, expondo o seu próprio erro e dureza de coração. Ele mesmo escreve esse salmo. Ao contrário de Saul, vocês se lembram, Saul, quando foi confrontado por Samuel, ele queria esconder o seu pecado e ainda queria ser honrado pelo povo. Ele queria uma saída honrosa por um pecado. Não existe. A única saída para o pecado é a cruz, e a cruz é vergonha. A cruz é dor, é tristeza. Não há saída honrosa para o verdadeiro arrependido, mas há uma saída, a única saída que cura. É através da cruz, não pulando a cruz. É através da cruz. Em terceiro e último lugar, não devemos desistir da missão que Deus nos deu, enquanto Ele a confirmar, ainda que tenhamos fracassos ao longo da jornada. Nunca desista, é isso que eu disse ao longo do Salmo, estudando. Eu quero reafirmar então, com uma conclusão e uma aplicação. Isso não é só para líderes da igreja ou na igreja, mas para pais, para professores e todos os cristãos sinceros e normais.
Se você é um cristão que é anormal, eu não tenho uma palavra para você. Mas se você é normal, eu tenho uma palavra para você: não desista. O fracasso faz parte da vida de todo crente. E é positivo, é didático, para que nós nunca venhamos a dizer, e nós nunca criemos aquele coração do publicano, ou perdão, do fariseu, né? Senhor, te dou graças, porque não sou como estes pecadores. Eu faço isso, faço aquilo, dou o dízimo, papapá. A Bíblia diz que este não foi justificado. Mas o publicano miserável, que tinha vergonha de olhar para o alto, olhar para os céus, ele batia no seu peito e dizia: "Sê propício para comigo, pecador." E quando ele dizia isso batendo no seu peito, a palavra de Deus diz que este sim foi justificado. Se ele foi justificado, ele é um bem-aventurado. Ele foi curado dos seus pecados. E a sua consciência não o acusa mais. Apesar dos fariseus continuarem dizendo assim: é publicano, é pecador. Sim, ele é pecador, sim, mas é arrependido e perdoado, como nós aqui nessa manhã. Somos publicanos miseráveis, pecadores, mas perdoados pela graça de Deus. Por isso nós adoramos a esse Deus maravilhoso. Que nós tememos esse Deus maravilhoso, porque Ele, e somente Ele, tem poder para perdoar pecados. Vamos fazer uma oração? Senhor, te louvamos pela graça recebida, Pai, de maneira imerecida, de podermos entender a verdade sobre a nossa vida de pecado e como nós podemos lidar com o pecado, Senhor. Muito obrigado pela instrução e pela experiência de Davi que nos ensina, Senhor, que sem arrependimento, sem confissão, não há cura, não há perdão, não há restauração, mas todo aquele que se arrepende de fato e de verdade, que confessa seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Senhor, grava isso na tábua dura dos nossos corações, para que nós tenhamos claro, Senhor, toda vez que pecarmos, que nós rapidamente possamos nos dobrar em arrependimento, quebrantados e confessar os nossos pecados, Senhor, para que possamos ser curados e cantar, como Davi, cantos de livramento. Faz-nos experimentar a alegria da Tua salvação novamente, Senhor. Restaura a Tua igreja através de um verdadeiro arrependimento que aviva a Tua igreja. Nós te suplicamos isso ao Espírito Santo, porque só Tu podes fazer isso. Usando a Tua palavra poderosa como espada de dois gumes. Faça isso em nós, Senhor. Faça isso nesse pequeno rebanho, Senhor. Precisamos de arrependimento urgente, Senhor. Por favor. Te pedimos isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.